aqui. Fala aí, pessoal. Então, essa é uma live gravada, tá? Ela vai ficar disponível lá para depois vocês verem. E o intuito dessa live, ela tem o mesmo tema do vídeo que eu montei, uma aula para vocês explicando como entender o inglês falado. Separei lá bonitinho, usei algumas ilustrações, expliquei algumas coisas, dei exemplos de algumas técnicas, exercícios que vocês podem fazer. E talvez você esteja se perguntando por que a live tem o mesmo tema que a aula gravada. Por um motivo muito simples. Porque toda vez que a gente presta atenção a uma aula, a gente assiste a uma aula, é normal ter dúvidas. Então, o professor ele monta lá, mas a gente tem algumas dúvidas e a gente pergunta. E é quando a gente faz essas perguntas e nós temos essas respostas que a gente consegue consolidar o nosso conhecimento. Você já passou por isso na escola, todo mundo passou por isso. Então, o intuito da live é esse. Eu trouxe aqui algumas perguntas que foram feitas baseadas no vídeo que eu montei, como entender o inglês falado. Porque se você viu, alguma dúvida você teve, ou de como você vai aplicar isso na prática, ou então se dá para usar determinado método várias vezes, alguma dúvida você deve ter tido. Então, isso daqui é justamente para isso, tá? Vou ler aqui as perguntas e vou respondendo essas perguntas com vocês, beleza? Então, a primeira pergunta que fizeram foi... vou contextualizar primeiro. Eu falei que é necessário você ouvir várias vezes para conseguir aprender, para conseguir gravar a palavra, a estrutura, o tempo que for. Eu falei que tem que ouvir. E isso não é nada novo, tá? Todo mundo sabe que quando você repete algo, você lembra. Os seus avós já falavam isso, a minha avó sempre falou, a repetição é a mãe a repetição é a mãe da retenção. Isso não tem nada de novo, isso é bem básico, e então não tem nada de novo nisso. Beleza. Mas a pergunta é aqui, quer dizer que eu tenho que ouvir várias vezes a palavra para conseguir gravar a palavra? Então, sim e não. Sim, que você vai ter que ouvir a palavra. Agora, várias vezes vai variar da palavra. Porque existem palavras que têm níveis diferentes, que são mais fáceis para você gravar e outras que são mais difíceis para você gravar. Quanto mais próximo a palavra for do português, tanto em questão de significado quanto em questão de som, é mais fácil para o seu cérebro gravar. Então, por exemplo, quer ver? Mesmo que você nunca tenha visto essa palavra na sua vida, você não vai precisar ver essa palavra 1 milhão de vezes para você gravar, que é profession. E talvez se você nunca ouviu essa palavra na sua vida e você ouviu eu falar que agora é profession, você talvez até tenha deduzido. É alguma coisa ligada à profissão. É isso, profissão. Por quê? O som dela é muito parecido com o som em português. Então, se você se depara com essa palavra, você não precisa ouvir essa palavra várias vezes para você gravar. Você vê essa palavra uma vez e você vê de novo em pouquíssimo tempo. Existe uma conta, alguns linguistas fazem essa média, que para você gravar um conteúdo novo, uma palavra nova, vamos colocar assim para ficar mais fácil, você tem que ter contato em média 10 vezes. Então, em média. Então, existem palavras que vão ser mais fáceis, outras que vão ser mais difíceis. Essa é um exemplo de uma palavra muito fácil de você gravar por conta do que eu falei para você. Quais são será que tem outros exemplos de palavras que são fáceis da gente gravar, mas não são parecidas com o português? Sim, palavras que já são muito manjadas. No caso de house, casa. Muita gente já ouviu essa palavra. Quando está no colégio, uma das primeiras palavras que você vai aprender juntamente com o verbo to be é house, casa. E quando você aprende essas palavras, house, que é casa, mother, mãe, existem palavras que elas vão ser da junção, que elas vão surgir da junção dessas palavras. Como, por exemplo, housekeeper.
Housekeeper é quem cuida da casa, quando você paga uma pessoa para poder cuidar da sua casa, fazer faxina, esses serviços. Então você já tem uma palavra que é muito clara para você, que é house. E aí você junta com keeper, housekeeper, e aí você vai ter. É mais fácil de você gravar essas palavras que são a junção de uma palavra que você conhece e talvez uma que você não conheça. Tá? Se você conhece as duas, por exemplo, talvez você não conheça keeper, mas você conhece a palavra keep, que é K-E-E-P, que é manter. Tá? Aí você, peraí, housekeeper, talvez você consiga deduzir. Então, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais informação você tem, melhor. É muito interessante isso. As pessoas acham que quando se fala em curva de aprendizagem, que você sempre aprende no mesmo ritmo. Não. Quanto mais você sabe, menos esforço você precisa para poder aprender informações novas. Eu vejo muito isso com os meus alunos em turma. Os níveis mais elevados, eles demoram muito pouco tempo, assim, pouquíssimo tempo para pegar uma informação nova. Eu já até não cheguei a cronometrar, mas eu prestei atenção. Os níveis mais básicos é necessário elaborar mais, então demora mais tempo. Os níveis mais elevados eles pegam muito rápido, porque estão cruzando informação com aquilo que eles já têm. Então isso também é conhecer bem palavras, ter um vocabulário mais abrangente vai te ajudar a gravar mais, porque você está sempre conectando informação nova com informação antiga. É assim que a gente aprende, é assim que faz sentido para o nosso cérebro aprender. Agora, quais são as palavras mais difíceis de você gravar? As palavras mais difíceis de você gravar são aquelas palavras que são muito diferentes do português, tá? Que a gente não consegue fazer uma relação com elas. Eu vou falar uma aqui para vocês que é enigma. Enigma, tá? Em inglês fala conundrum. Enigma. Tem nada a ver, percebe? Tem nada a ver com a palavra enigma em português. Então, se você for gravar essa palavra, percebe que você não tem muita referência de som. Você, beleza, quer dizer enigma, mas a referência de som, profissão, conundrum, enigma. A disparidade é muito grande, então isso dificulta mais você gravar. Então lembra que eu falei que você tem que ter em média 10 contatos com essa palavra para você gravar? Essa, conundrum, seria o exemplo de uma palavra que você teria que ter realmente mais contato mesmo para você gravar, diferente de profession. Então essa aqui você teria que ver mais vezes para você gravar. Eu até já dei um exemplo de uma palavra que eu demorei muito para gravar, que é semblante em inglês, quando eu estava lendo o Conde de Monte Cristo. Porque é uma palavra que, primeiro, que não se fala com muita frequência, não é tão comum assim, então eu tive que ver umas 6 vezes. Até eu conseguia identificar a palavra quando eu via, mas às vezes eu tava tentando assim sozinho, cara, como é que é semblante mesmo? Não vinha na cabeça, porque não tava tão comum. Beleza? Então, é isso daqui, tá? Então, respondendo a pergunta, quer dizer que eu tenho que ouvir várias vezes a palavra para conseguir gravar? Você tem que ouvir a palavra um certo número de vezes. Agora, a quantidade vai variar de palavra para palavra. Tá? Não tem uma... não tem, a gente tem uma estimativa, mas não há como precisar certinho, tá? Um outro ponto que eu gostaria de fazer aqui com vocês é o seguinte. Muitas vezes a pessoa fica naquela, beleza, eu vou repetir a palavra para poder gravar. Tá ótimo. Só que você tem que saber que quando você está repetindo a palavra para você gravar o som dela, que é importantíssimo, tá? O que você está fazendo? Você está gravando a palavra, o som da palavra. Para você gravar o significado da palavra de maneira mais eficiente, você precisa repetir essa palavra dentro de um contexto. Porque quando você repete aquela palavra dentro de um contexto, faz sentido para o seu cérebro gravar aquilo. Então, se você fica falando travel, eu sempre uso travel. Acho que é a primeira palavra que vem na minha cabeça, que é viajar. Travel. Você vai gravar o som
Você vai gravar, tá, travel é viajar, mas vai fazer sentido pro teu cérebro quando você coloca isso dentro de uma frase. I travel every year, I travel with my friends, tá? Então, quando você coloca dentro de uma frase, dentro de uma sentença, você dá vida para aquela palavra e aí você consegue identificar o significado dela. Fica mais fácil pro teu cérebro. Teu cérebro, tá, agora faz sentido, agora eu tô visualizando aquilo que você tá falando. É basicamente isso que o seu cérebro fala para você. Aí ele fala, beleza, então agora eu consigo gravar essa informação sim. Então repita palavras para gravar a pronúncia delas e repita sentenças para gravar o sentido das palavras de modo mais fácil. Beleza? E um último ponto que eu vou fazer aqui, olha só, uma pergunta, quanto que já rendeu. Que é o seguinte, eu tava lendo um livro, achei genial essa informação. O nome do livro é Mind, Brain and Education, que é de neurociência educacional e ele explica que para o seu cérebro ele ativar o significado da palavra, para ele conseguir ver o que você está lendo, ele tem que ouvir o som da palavra. Inclusive, tá? Não é só quando você não é só você falando, não. Quando você lê, percebe que você não consegue ler a palavra sem você reproduzir bem lá no fundo a pronúncia dela. Então, repetir a palavra é muito bom para isso também, tá? Porque você vai ficar ativando o significado da palavra pro seu cérebro. Então, é só isso dessa pergunta aqui. Espero que tenha esclarecido a dúvida. Vamos para a próxima. A segunda é: se eu ler muito em inglês, mas não pesquisar a pronúncia das palavras, quer dizer que isso pode atrapalhar o meu listening? Listening é a capacidade de compreensão em inglês. Então, vou contextualizar essa pergunta aqui para vocês, que é o seguinte. Eu falei na aula que eu montei, como entender inglês falado, que se você lê muito textos em inglês, e você lê a palavra, você não consegue... e não pesquisa a pronúncia da palavra, fica complicado depois para você conseguir identificar essa palavra. Tá? Foi basicamente isso que eu falei. Isso já fazendo uma conexão com o que eu acabei de falar, que é o seguinte: para o seu cérebro ativar significado, ele tem que ouvir a palavra. Então, já que o seu cérebro, para ativar significado, ele tem que ouvir a palavra, você tem que certificar de que está pronunciando a palavra não de um jeito perfeito, mas do jeito mais próximo possível do seu nível. Tá? Porque quando você for ouvir essa palavra em filme, em série, se você leu a palavra e você criou a hipótese de pronúncia dela do jeito errado, o que é muito comum no inglês, né? Eu sempre falo isso, em inglês você escreve de um jeito e fala do outro. Então, mas para você estocar aquela palavra, você vai criar uma hipótese de pronúncia. Então você vai falar, beleza, eu acho que se pronuncia desse jeito, e você vai continuar. Então, a pergunta é, se eu ler muito inglês, mas não pesquisar a pronúncia das palavras, quer dizer que isso pode atrapalhar o meu listening? Sim. Pode atrapalhar o seu listening no sentido de que, meu Deus, é algo que não vai ter jeito, que não vai ter cura. Não é nada disso, mas de uma maneira bastante direta. Então, vou dar o exemplo da palavra que eu dei aqui logo no começo, que é enigma, conundrum. Se você ler essa palavra, se escreve C-O-N-U-M-D-R-U-M, tá? Se você vê essa palavra e você cria a hipótese de pronúncia que se fala conundrum, talvez quando você ouvir essa palavra você não vai identificar numa série ou em um filme. Então, se você lê muito inglês, mas você não pesquisa a pronúncia das palavras, você não precisa pesquisar de todas, mas daquelas que você está desconfiando. Pô, isso aqui eu acho que eu não sei. O que vai acontecer? Você vai estocar na sua cabeça aquela palavra dentro de uma pronúncia que não é a certa, e você vai falar desse jeito, você vai reforçar, vai ouvir, aí você reforça de novo, e quando você for ver série, filme ou conversar com alguém, talvez, se você não tiver um contexto muito favorável, você não vai conseguir identificar essa palavra, tá? Porque às vezes o contexto é muito favorável, então você consegue tirar a ideia. Mas
talvez você não consiga identificar essa palavra. Então, pode atrapalhar o listening, sim, se você cria muita hipóteses de pronúncias erradas quando você está lendo e não está se certificando da pronúncia certa, beleza? Pergunta aqui, como posso me certificar de que estou falando da forma correta? Muito boa essa pergunta. E é um trabalho bastante... não é difícil, tá? É trabalhoso. Por que é trabalhoso? Porque hoje em dia, gente, a gente tem internet, né? E a maioria de vocês aqui talvez não conheceram o mundo sem internet, na qual você tinha que ficar procurando no dicionário o tempo inteiro. Então eu tenho meu dicionário aqui, mas raramente eu vou nele, só quando tem algo que eu não encontro na internet, eu vou no dicionário. Então, se você for lá, eu sempre falo do mesmo dicionário, eu gosto muito de usar o dicionário da Cambridge. Então coloca lá no Google, Cambridge Dictionary, tá? Ou dicionário da Cambridge, coloca lá. E você vai ouvir a palavra. Então você clica lá, tem embaixo da palavra, tem um sonzinho que você clica e vai falar pra você. Vai lá, conundrum, profession. E você vai ouvir. Depois que você ouvir a palavra, o que você precisa fazer? Você precisa falar. E aí você fala e vê se está parecido do jeito que você está ouvindo. Encontrou dificuldade em falar a palavra? É simples, mas poucas pessoas fazem isso. Separa em sílabas. Porque se você está tendo dificuldade em pronunciar aquela palavra, quer dizer que está algo muito complexo para o seu cérebro perceber. Então você tem que separar em parte. Isso aqui eu consigo falar, essa aqui que eu não consigo. Quando você separa em parte, você vai descobrir a parte que você está tendo dificuldade. E aí você foca nela. E aí depois você fala tudo de uma vez só. Tá? Então não é difícil, só é trabalhoso. Porque você vai ter que parar, vai ter que pesquisar, vai ter que voltar. Beleza? Então basicamente isso. Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, existe uma coisa também bastante interessante com respeito à pronúncia, não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, muitas pessoas também se perguntam, quer dizer que se eu aprendo a palavra do jeito errado não tem jeito? Não, claro que não, tem jeito, você depois vai praticar do jeito certo. Só que você vai ter que praticar durante um tempo para você corrigir aquilo. Porque é como se o seu cérebro criasse uma conexão para aquela pronúncia. Então, a tendência, quando você não só pronuncia, percebam isso, coisas que nós aprendemos e falamos de um jeito e depois a gente descobre que é de outra forma, percebe que a tendência da gente sempre, primeira, é o quê? É falar daquele jeito que a gente aprendeu primeiro. E aí a gente, às vezes dá tempo da gente voltar, a gente fala, ou às vezes a gente fala do jeito antigo para depois corrigir e falar do jeito certo, porque nosso cérebro ele encurta caminhos. Então, quanto mais a gente reforça algo, ele vai entender que é para você usar aquele. Quando você, não é desse jeito, você vai ter que criar como se fosse uma outra conexão para ele ativar e mandar aquela informação para você. E geralmente vai demorar mais tempo. Por exemplo, eu vejo muito isso com pessoas que começaram a aprender inglês pelo verbo to be. Qual é o problema de aprender inglês pelo verbo to be? Eu já tô cansado de falar isso, que é o seguinte, quando você aprende com o verbo de ação normal, tipo study, estudar, play, jogar, drink, beber, o que você está fazendo? I play, I drink, eu falei dance. É que eu não lembro os três que eu falei, I play, I drink, I dance. O que você está mostrando pro seu cérebro? Que o I é uma coisa e depois você pode substituir por vários verbos. Quando você começa a aprender pelo verbo to be, a tendência da repetição é você falar I am, I am, I am, I am, ou a forma contracta, I'm, o tempo inteiro. Você sabe conscientemente que o I é uma coisa e o am é outra. Porém, como você repetiu várias vezes, várias vezes, I am, I'm, o que seu cérebro faz? Ele, vem sempre junto, então vou colocar junto. Então eu vejo que muitas pessoas, se não a maioria, a maioria com certeza, não vou falar todo mundo, mas a maioria com certeza, que começou a aprender inglês pelo verbo to be e ficou aquilo ali massivamente na cabeça,
são pessoas que é normal, a tendência a pessoa fala I'm. Muitas vezes, sei lá, ao invés de falar, vamos supor, I dance, fala I'm dance, tá? Então, muitas pessoas que aprenderam inglês pelo verbo to be fazem isso, porque é natural, o nosso cérebro ele vai tentar encurtar caminhos, tá? Então, essa é uma das questões também ligadas à repetição. Vamos aqui para a terceira pergunta, que é: eu já entendi o que eles estão falando, tenho que continuar a repetir? Peraí, deixa eu ler aqui de novo. Terceira pergunta: eu já entendi o que eles estão falando, tenho que continuar a repetir? Ah, tá, então beleza, vamos lá. Entendi. Mais contexto pra gente aqui. Na verdade, não vai nem demorar tanto tempo assim. Como eu falei que você tem que repetir para você gravar. E a pergunta eu já entendi o que eles estão falando, tem que continuar a repetir, né? Mesmo que eu já entendi o que eles estão falando, tem que ficar ouvindo várias e várias vezes? Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é a diferença entre ouvir a sentença e entender sobre o que se está falando. Tá? Entender sobre o que você está falando é quando você pesca o contexto. Você às vezes ouve uma palavra que está sendo falada e você consegue deduzir o significado. Isso você está entendendo sobre o que você está falando. A ideia geral. Conseguir ouvir a sentença é você ouvir a sentença, ouvir as palavras da sentença. Tá? É quando você consegue ouvir com uma certa nitidez. Inclusive, teve até um aluno que usou essa palavra, que a gente colocou uma entrevista, a gente trabalhou com entrevista várias vezes, e aí essa aluna falou assim: caramba, agora eu consigo ouvir agora com uma certa nitidez. Tá? Quando a gente fala de imagem, né, é muito fácil você trabalhar com a ideia de nitidez, mas quando é som, mas é basicamente isso, fica meio embaçado. Mas quando você ouve cada palavra, eu não vou falar cada palavra, mas os grupos de palavras, isso você está ouvindo a sentença. Então, você deve parar quando você estiver ouvindo a sentença. Por que você deve parar quando você chegar nesse nível? É porque quando você ouve várias vezes, a gente tem a impressão de que o nosso cérebro ele vai gravar as palavras na ordem que são faladas. Ah, não, eu estou em casa hoje. Você vai aprender, eu estou, depois em casa, depois hoje. Não! O seu cérebro, ele vai... Se eu colocar uma entrevista aqui, um vídeo, e colocar aqui para vocês, cada um de vocês vai pescar palavras diferentes. Por que isso? Porque cada um de vocês tem, dentro de vocês, informações diferentes. Tá? Vai depender do conhecimento de mundo de vocês, vai depender do quanto vocês estudam inglês, vai depender de várias coisas. Então, quando você ouve o vídeo a primeira vez, a segunda vez, o seu cérebro ele vai selecionando algumas palavras. Depois que ele seleciona essas palavras, quando você ouve pela segunda vez, o teu cérebro não está zerado. Então, o que eu percebo? Tá? Não só com os meus alunos, tá? Com várias outras pessoas. Que quando elas ouvem a terceira, a quarta vez, é como se ela tá ouvindo a quarta vez e o cérebro dela falou assim: essa palavra aqui eu já saquei, agora eu vou tentar pegar uma mais próximo dessa. Ou então agora eu vou tentar pegar uma outra que não ficou muito clara. Então, conforme você vai ouvindo várias e várias e várias vezes, o teu cérebro, você vai aumentando a nitidez daquela sentença. Tá? E quando você aumenta a nitidez daquela sentença, fica muito mais claro pro teu cérebro. E quando você chega nesse nível de você conseguir ouvir de maneira nítida, o que você tem? Aquelas estruturas estão mais claras para você. Tanto para você conseguir reconhecer aquelas estruturas em outras sentenças, em outros vídeos, tá? Ou então conversando com uma outra pessoa, quanto para você também falar, para você reproduzir. Tá? O mecanismo que faz a gente conseguir entender o que as pessoas falam, né? Ouvir o discurso das pessoas, ele está conectado com o nosso mecanismo da fala. São mecanismos que estão conectados dentro do nosso cérebro. Então, como esses mecanismos estão
conectados, um tá muito ligado ao outro. Eu lembro que assim que comecei a estudar inglês, eu vi uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça, que The more you listen, the more you speak. Que é quanto mais você ouve, mais você fala. E é por isso, porque esses mecanismos estão conectados. Então, quando você ouve bem, você tem a tendência de falar melhor. Tá? E uma outra coisa, quando você grava, quando você consegue entender uma estrutura muito bem, o seu cérebro ele não domina só aquela estrutura. Ele começa a ver várias possibilidades. Então ele pega uma frase, você é capaz de criar, com uma frase, você consegue criar várias outras frases. Então por isso que é importante você não parar quando você entende só sobre o que se está falando. Ouça até você conseguir entender a sentença, tá? E é muito por isso. E aí algumas pessoas falam assim: caramba, mas é muito chato, eu ouço várias vezes, aí coloco lá, aí volto, aí eu não aguento mais. Por isso que eu falo o seguinte: separe. O que eu quero dizer com isso? Você tem que separar um vídeo, ou uma cena de uma série, ou uma série, e falar: isso daqui é para estudo, é um exercício, tá? Porque com essa visão, a maioria das pessoas elas não correm porque elas gostam. Ou não vão pra academia porque elas gostam. Ou não comem brócolis porque elas gostam. Elas comem porque sabem que aquilo ali vai ser bom pra elas. Então, exercício é pra você fazer. Ah, não tô com vontade. Beleza, mas já tá conseguindo entender a sentença? Não. Então faz. Separa. E uma outra parte você separa pra você se divertir mesmo. Porque às vezes você tá vendo um episódio de uma série que você gosta, você não quer entender palavra por palavra, você só quer se divertir. E você aprende desse jeito também. Então, o que eu acho muito errado é a pessoa ela fazer só uma coisa ou outra. Eu até já mencionei isso. Então, separa, faz as duas coisas de maneira equilibrada. Separa um pra você praticar exercício e um para você se divertir. Você vai aprender no que você se diverte também. Muita coisa você vai começar a deduzir. Você vai trabalhar de maneiras diferentes, com seu cérebro de maneiras diferentes. E um vai ajudar no outro. Quanto mais você aumenta a sua nitidez no exercício, mais você favorece quando você está entendendo inglês para se divertir. Quanto mais você vê inglês para se divertir também, você pega informações um pouco mais soltas, também vai te ajudar a identificar mais informações quando você for praticar inglês para estudar. Então uma coisa está conectada à outra. Beleza? Já falei bastante desse daqui. Agora vamos para a próxima pergunta, que é: eu posso usar o recurso de diminuir a velocidade para aprender melhor? Não só pode, como deve, mas tem que tomar um cuidado. Que cuidado é esse? Esse recurso de diminuir a velocidade é igual bicicleta com rodinha. Ela é um recurso didático. Você não aprende a andar de bicicleta com a bicicleta de rodinha e passa a sua vida inteira andando com a bicicleta de rodinha. Você aprende e depois você vai para a bicicleta sem rodinha. Então, tem que combinar. Beleza, vou diminuir a velocidade. Mas depois você tem que aumentar para checar se você está conseguindo identificar na velocidade normal, tá? E aí sim vai te ajudar bastante, porque você vai ver como se fosse em câmera lenta, vai preparar a sua mente para entender aquelas palavras, porque quando você diminui a velocidade, qual é o objetivo disso? O objetivo disso é que você vai ouvir mais palavras, ao invés de ouvir sentenças. Porque nós falamos sentenças, né? Tô aqui falando com vocês esse tempo inteiro e eu tô falando sentenças. Tudo tá... eu não tô falando palavra por palavra. E só que no inglês, o inglês ele tem... Vou colocar dois problemas no inglês. O inglês não é igual ao português. O português ele é mais silábico. Então a gente fala as sílabas das palavras. No inglês você já deve ter percebido isso até por instinto. O inglês você não fala sílaba por sílaba. Você fala a sílaba tônica mais forte e as outras, às vezes, você nem ouve direito. Então, o inglês, por natureza, ele já tem uma nitidez menor que a do português. Segundo, eu estou falando em questão de palavra. Na sentença, a mesma coisa. Você não fala palavra por palavra da sentença. Você vai falar eles falam algumas palavras com uma nitidez maior e outras com uma nitidez menor. Então isso também acaba que dificulta o aprendizado. Acaba que dificulta a compreensão. Então, se você pega
e diminui a velocidade, o que você está fazendo? Você está focando e está conseguindo ouvir palavra por palavra do que ele está falando. Isso é ótimo. Conseguiu ouvir? Beleza. Agora coloca na velocidade normal. Por quê? Ninguém vai falar com você naquela velocidade de 0,5, né? 0,5. Então, você tem que começar a treinar, que nem bicicleta com rodinha. Treina nela, mas sai para você conseguir ouvir o inglês real e identificar ele, beleza? Então, use o recurso, tá? Mas se você usar desse jeito, você vai tirar muito mais proveito, porque aí sim você vai completar o ciclo. Ah, isso quer dizer que eu vou fazer isso no começo e depois não vou mais fazer? Deixa eu deixar isso mais claro. No sentido de que, eu vou começar a usar... Vou diminuir a velocidade nos primeiros vídeos, depois nunca mais vou diminuir? Não. Talvez você se depare com um vídeo que seja muito complexo, ou então de uma matéria que você não conhece direito, e você tenha que diminuir. Mas a tendência é, quanto mais você entende inglês, quanto mais você se expõe, você vai diminuir essa necessidade de diminuir a velocidade, tá? É tudo gradual, é um processo, não é do dia pra noite, tá bom? Quarta é... Deixa eu ver... A quinta pergunta quando eu estou falando em inglês, algumas palavras em português vêm na minha cabeça. Algum dia isso para? Essa pergunta é muito interessante, porque muitas pessoas elas se perguntam: tá, beleza. Eu quero chegar um dia, quando eu estiver falando inglês, que não vai vir mais palavras em inglês na minha cabeça. Será que esse dia vai chegar? Isso vai acontecer? Então, isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer, mas vai demandar algumas condições. Por exemplo, se você fala português e fala inglês, está aprendendo ou fala inglês, você tem no seu cérebro as duas línguas. Então, na hora de se comunicar, o que o seu cérebro vai fazer? O nosso cérebro ele vai sempre procurar o caminho mais rápido. E saber disso é essencial para você definir como você vai estudar e não ficar frustrado. O seu cérebro vai procurar o caminho mais rápido. Se você quiser se comunicar, a tendência é que ele jogue a palavra mais fácil dele achar. Toma, fala essa daqui. O que isso tem a ver? Quer dizer que quando você está se comunicando com alguém em inglês, você tem, vamos supor, você consegue falar muito sobre vocabulários do dia a dia. Fala o que você gosta de fazer, o que você fez ontem, você treinou bastante isso, ouviu bastante essas palavras, você viveu bastante essas situações. Então, como você já está falando inglês, e teu cérebro vai começar a selecionar as palavras em inglês para você automaticamente, tá? Quanto mais você fala, mais você ouve. Essa a tendência que o seu cérebro faz. O que ele vai fazer? Beleza, essa aqui eu sei. Eu sei como é que se fala tomar banho em inglês. Eu sei como fala que eu fui pro trabalho. Aí ele vai mandando as palavras para você. Então, quanto mais você tá dentro do seu campo de domínio daquela língua, mais o seu cérebro vai mandar palavras para você naquela língua. Mas vamos supor que do nada o assunto muda e a pessoa começa a falar com você sobre a alta do dólar. Teu cérebro vai falar assim: ih, caramba, eu não sei como é que se fala economia, por exemplo. Eu não sei como é que se fala inflação, por exemplo. E aí ele vai jogar pra você o quê? As palavras mais próximas, que é que você tem em português, inflação, economia. E aí você tá saindo do seu campo de domínio. Então ele vai tentar buscar lá no fundo se algum dia tu viu a palavra inflação, só que nisso ele já jogou a palavra em português pra você na frente, porque é essa que eu tenho. Dá teu jeito aí, enquanto eu tento procurar aqui para saber se eu sei falar inflação, tá? Então, a ideia é, você vai expandindo seus campos de domínio numa língua, quanto mais você estuda sobre os assuntos que você precisa falar, tá? Então, você faz economia, então estuda sobre economia, então, estuda veja vídeos sobre economia. Eu preciso inglês para viagem. Então você vai ter que estudar as situações voltadas para aquilo. Então conseguiram perceber que vai depender do seu campo de domínio a chance do seu cérebro mandar as palavras para você em inglês,
tá? Então, é basicamente isso. E a gente mora no Brasil, né? Então você ouve as pessoas falando português o tempo inteiro. Então, para você estudar, ter uma frequência com o inglês, você tem que fazer, basicamente, montar uma agenda para você ter contato com o inglês, ouvir com frequência, para melhorar a sua pronúncia, não só a sua pronúncia, mas a facilidade com que as palavras vêm em inglês na sua cabeça, beleza? Então é basicamente isso. Então, quanto mais você faz isso, mais o seu cérebro manda palavras em inglês na sua cabeça. Então, algumas pessoas querem chegar um dia que vão zerar. Não quero mais palavras em português na minha cabeça. Para você fazer isso é uma consequência de quê? Vai depender do que você... do quanto você pratica inglês, do que você pratica inglês. Porque, como eu falei, se você está dentro de um campo que não é seu de domínio, a tendência vai ser que o seu cérebro mande palavras em português para você. Então, quanto mais você amplia o seu conhecimento geral, você se especializa em uma área, você tem mais contato, você vai diminuindo, na verdade, a quantidade de palavras em inglês, de português que vem à sua cabeça, porque as em inglês vão ficando mais vivas para você e elas passam a estar conectadas, porque não é só palavras, gente, são conceitos. As palavras passam a estar conectadas com outras palavras, que estão conectadas a outras que formam uma ideia, um conceito. Beleza? Aí sim você consegue diminuir isso. Então é isso. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês aí. E qualquer dúvida é só mandar pra mim. E nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo. Na verdade, no próximo vídeo, que só depois que a gente vai fazer a próxima live. Bye bye, guys. See you.